E nos próximos capítulos da novela Renascer, José Inocêncio, sem alternativa e contra a parede, decide passar as terras que eram de Venâncio para Eliana. No entanto, nesse mesmo instante, Teca terá uma visão, com José Venâncio escondendo algo, momentos antes de cair na tocaia de Egídio. A mocinha começa a chorar e grita para Buba: "O Venâncio escondeu um diário que pode mudar tudo. O voinho tem que saber disso antes de passar as terras para Eliana." Buba, sem entender, pede uma explicação para a moça. E Teca continua falando: "Ele escondeu o diário aqui nessa casa, e nesse diário tem 2 segredos." Buba, pasma, pergunta: "Mas de quem são esses segredos? Diga, Teca, você tá me deixando aflita?" Teca, receosa, fala: "Um é sobre aquela megera da Eliana, mas o outro é sobre o voinho." Mas antes que a garota terminasse de falar, Teca passa mal. Buba, desesperada para saber do segredo de Eliana, ela se aproxima de Teca. Mas Inácia aparece e diz para Buba: "É melhor você deixar ela em paz. A Teca forçou demais." Buba então sai desesperada e começa a procurar por toda a casa o diário de Venâncio. Enquanto isso, Egídio, ao saber que Eliana tomará posse das terras de Venâncio, o vilão oferece uma fortuna por elas. Eliana, tentada pelo valor oferecido, diz: "Assim que o José Inocêncio assinar os papéis, as terras serão suas, Coronel Egídio. Você não precisa se preocupar." Enquanto Eliana, Bento e José Inocêncio estão reunidos para passar as terras de Venâncio, Egídio espera do lado de fora da casa e diz para si mesmo: "Assim que esse documento estiver assinado, eu vou entrar nessa casa e eu vou rir muito de todos eles." Será que Zé Inocêncio será enganado e irá passar as terras para o seu pior inimigo? Ou será que Teca e Buba irão encontrar o diário de Venâncio antes e impedir que Inocêncio faça a maior besteira de sua vida? 2 segredos serão revelados, um que fará Eliana receber o seu pior castigo, e o outro que fará José Inocêncio chorar lágrimas de arrependimento. Mas antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela e escreva quem merece, na tua opinião, herdar as terras que eram de Venâncio: Eliana, Teca ou Buba. Isso tudo poderá acontecer quando Buba estiver conversando com Teca e falar: "O Zé Inocêncio vai acabar dando as terras do Venâncio para Eliana, mesmo depois das maldades que ela fez. Eu sinto isso. Ela vai ser beneficiada depois de tudo." De repente, nesse mesmo instante, Teca arregala os olhos e começa a ter uma visão. Buba se preocupa e pergunta: "Teca, tá tudo bem? Tá acontecendo alguma coisa?" Em choque, Teca responde: "Eu tô vendo tudo. Tô vendo Venâncio escondendo alguma coisa aqui na fazenda. Ele escondeu momentos antes de cair naquela tocaia." Buba arregala os olhos e Teca fica desesperada e diz: "Buba, esse negócio que o Venâncio escondeu aqui na fazenda, isso pode mudar tudo em relação aos bens dele e às outras coisas também." Teca começa a passar mal e Buba diz: "Meu Deus, Teca, onde foi que ele escondeu? A gente precisa achar esse negócio que você viu. Onde é que tá?" Aflita, Teca responde: "Eu não sei onde. Eu tô passando mal. Eu não tô bem, Buba. Tem alguma coisa acontecendo comigo. Eu tô com dor de cabeça, tontura." Buba, desesperada, pede: "Tenta se lembrar de sua visão, Teca.
Onde foi que ele escondeu? Onde? Diga! Teca não consegue responder mais nada e diz: eu preciso descansar, não tô bem. A garota fecha os olhos e começa a dormir. Buba é obrigada a deixar Teca descansar e questiona consigo mesma. O que será que a Teca viu? Porque pode mudar tudo em relação aos bens de Venâncio. E onde será que ele escondeu esse diário? Enquanto Buba se preocupa, José Inocêncio vai até onde Eliana está e fala: eu vim avisar a você que mudei de ideia. Eu vou deixar a fazenda que era do Venâncio para você, mas com a condição que cuide dessas terras com o mesmo amor que você disse que sentia pelo Venâncio. Eu quero acabar de uma vez por todas com essa disputa, até porque me parte o coração ver aquelas terras paradas. Eliana abre um sorriso, tenta esconder a comemoração e fala: disso o senhor pode ter certeza? Essas terras nunca serão tão bem cuidadas na vida. Afinal de contas, o Venâncio foi o grande amor da minha vida. José Inocêncio diz: então você passa em casa no final da tarde para assinar os papéis. José Inocêncio fecha o acordo e assim que ele sai, Eliana começa a comemorar com um jeito debochado. A vilã diz: cuidar dessas terras do mesmo jeito que eu cuidava do Venâncio? Era só essa que me faltava. Eu tô rindo aqui, rindo muito do Venâncio. E quanto a essas terras, eu vou vender na mesma hora que estiverem no meu nome. O pastor Lívio chega bem na hora, se assusta com a comemoração dela e questiona: eu escutei isso direito? A senhora vai vender as terras que vai herdar do seu José Inocêncio? Eliana se assusta e, mais debochada ainda, comenta: já que não pode mentir para um pastor, mas olha, isso fica só entre nós dois. Até porque o que eu vou fazer ou deixar de fazer com as minhas terras é uma coisa que só diz respeito a mim, não é mesmo, pastor? O pastor Lívio concorda e pergunta: mas você já tem um comprador para aquelas terras? Eliana fala que sim. E o pastor, sem saber que Eliana estava só blefando, pergunta: mas afinal, quem é esse comprador que você arrumou? Eliana dá risada e responde: eu não posso e nem vou dizer o nome, mas está tudo encaminhado se o senhor quer saber. O pastor Lívio adverte: eu só espero que você tome cuidado ao escolher esse comprador, para não acabar trazendo uma guerra por essas terras. Eliana, com uma risada, responde: se o senhor quer realmente saber, para mim pouco importa, eu só quero o que é meu de direito. Preocupado que Eliana venda as terras para Egídio, o pastor Lívio sai e fala consigo mesmo: se essa doida tiver a intenção de vender essas terras para o coronel Egídio, as coisas aqui vão ficar feias. O pastor vai atrás de Egídio e, ao encontrar o coronel, ele vai direto ao ponto e pergunta: eu queria saber se é o senhor que está planejando comprar as terras que a Eliana vai herdar do seu José Inocêncio, as terras que eram do Venâncio, o filho dele. Egídio abre um sorriso ao descobrir que Eliana está querendo vender as terras e responde: eu não sei onde é que o pastor está querendo chegar. Pode me falar? Lívio não enrola e responde: se o senhor fizer isso, coronel Egídio, vai pegar muito mal. Eu só quero avisar isso. Egídio dá uma risada e responde: olha, eu não sou o comprador, mas agora que eu sei que essas terras estão à venda, eu vou fazer uma proposta irrecusável. Lívio, ao perceber a besteira que fez,
fica mais preocupada ainda. E assim que a conversa acaba, Egídio procura Eliana e faz uma proposta pelas terras que ela vai herdar de José Inocêncio. O vilão oferece uma verdadeira fortuna. Eliana comemora e responde: "As terras serão suas no final da tarde, coronel." Egídio comemora e Eliana continua: "Só tem um problema. Quando José Inocêncio descobrir que eu vendi as terras do filho dele para você, ele vai querer acabar comigo. Então eu quero que você mande acabar com ele logo depois que eu passar as terras para você. Esse é o acordo." Egídio dá risada e fala: "A madame pode ficar em paz, porque eu cuido de tudo." Nesse mesmo instante, Dona Patroa aparece e encontra os dois rindo juntos. Confusa e preocupada, Yolanda questiona: "Meu pai do céu, o que esse homem está fazendo aqui?" Egídio decide ir embora sem responder mais nada. Olha para Eliana e fala: "Depois eu volto para a gente resolver aquele assunto e assinar o contrato." Egídio vai embora e deixa Yolanda mais preocupada ainda com o acordo dele com Eliana. Enquanto isso, na fazenda, Buba escuta José Inocêncio conversar com Bento e dizer: "Hoje eu acabo com essa dor de cabeça de uma vez por todas. A Eliana vai vir aqui no final da tarde para assinar os papéis e eu vou passar as terras do Venâncio para ela, já que é o único modo." Em choque, Buba procura Augusto na mesma hora e conta o que escutou. O seu pai vai passar as terras do Venâncio para Eliana. Mas você precisa saber que a Teca teve uma visão com algo que pode reverter tudo isso. Augusto, sem entender, pergunta: "Mas que história é essa de visão, Buba?" Buba explica que Teca tem visões do passado e que a moça teve uma de Venâncio escondendo um diário, enquanto dizia: "Eu não queria usar isso, mas se você continuar, eu vou ter que revelar o teu segredo, Eliana." Augusto pergunta: "Mas o que é de tão grave que eu mando Venâncio sabia de Eliana?" Buba diz para Augusto não saber e conta com detalhe tudo que Teca lhe falou. "O problema, Augusto, é que quando a Teca ia me falar o lugar que o Venâncio escondeu, ela começou a passar mal e dormiu e não conseguiu dizer mais nada." Em choque, Augusto diz: "Meu Deus, mas a gente precisa ir atrás do que o Venâncio escondeu. Precisamos fazer isso agora e torcer para a visão da Teca estar certa." Buba, aflita, olha para Augusto e pergunta: "Mas o que será, Augusto, que o teu irmão escondeu?" Zé Augusto fala não saber e diz à moça: "Vamos olhar em tudo, sem perder tempo, antes que o pai faça a maior besteira de sua vida." José Augusto começa a procurar por toda a casa. Buba também procura e abre todos os armários e gavetas que encontram pela frente. Os dois não encontram nada e Augusto decide falar com Inácia. O rapaz pergunta à empregada se ela sabe de algo que Venâncio possa ter escondido. "Você não viu o mano Venâncio carregando alguma coisa, Inácia, que parecia importante? Você sabe se ele escondeu alguma coisa aqui em casa?" A empregada pensa um pouco e responde: "A única coisa que eu me lembro é de que Venâncio andava com uma bolsa para cima e para baixo e dentro tinha um caderno que ele anotava umas coisas. Eu me lembro, mas nunca cheguei a ver o que ele tanto escrevia naquele caderno. Mas sei que também tinha entre as folhas alguns documentos." Augusto pergunta: "E você chegou a ver essa bolsa em algum lugar? Sabe onde que o Venâncio possa ter escondido?" José Inocêncio chega na hora e pergunta: "Estão falando da bolsa do Venâncio? Eu também me lembro.
A bolsa tá lá no quarto que era dele. Augusto agradece o seu pai e sai andando sem dizer mais nada. Instantes depois, Augusto, Buba e Inácia aparecem no quarto que era de Venâncio e encontra a bolsa. Apreensiva, Buba diz: "Tá na hora de descobrir o que o Venâncio sabia de tão grave sobre a Eliana e escondeu aqui." A moça olha para Augusto e pede a ele para abrir a bolsa. O rapaz faz o que Buba falou, abre a bolsa e os dois tomam um susto enorme e entram em choque. Pasmo, Augusto diz: "Não pode ser uma coisa dessas? Não pode ser?" Também incrédula, Buba pensa um pouco e fala: "Mas esse caderno não tem nada escrito? Será que a Teca errou?" Inácia se aproxima de Buba e fala: "Acontece que eu me lembro muito bem e tenho certeza de que o caderno que eu vi com o Venâncio era um outro e não esse aí." Buba e Augusto se olham e Augusto fala: "Esse diário tem que estar em algum canto e a gente tem que continuar procurando." Os dois continuam olhando em todos os cantos, até que Eliana aparece para assinar os papéis da passagem de terra. Apressada, Eliana pede: "Vamos direto ao ponto. Já trouxe até a caneta." Bento entrega a papelada para ela e Eliana começa a assinar tudo, enquanto José Inocêncio observa. Augusto e Buba percebem que Eliana está assinando as folhas e continuam procurando mais ainda, e até mesmo Inácia os ajuda. Enquanto isso, Egídio aparece do lado de fora, aguardando Eliana e diz a si mesmo: "Assim que todos assinarem e ela me entregar os papéis, eu vou entrar na casa e rir na cara do José Inocêncio. Vou mostrar que as terras do filhinho dele agora são minhas. Eu não vou perder essa oportunidade. Não vou mesmo." Enquanto Egídio aguarda, Eliana termina de assinar tudo e diz: "Agora é a sua vez, José Inocêncio." Buba vai até Augusto e fala: "Tenta enrolar o seu pai, Augusto. Pede para ele não assinar. Eu vou tentar fazer com que a Teca me ajude a encontrar esse diário." Augusto faz o que Buba pediu, mas avisa: "Mas eu já conheço meu pai. Se a gente não mostrar esse diário para ele, ele não vai acreditar e é nunca." Buba, no entanto, fala: "Eu sei disso, mas eu preciso que você ganhe só um pouco de tempo." Augusto vai até José Inocêncio e diz: "Eu acho que o senhor precisa pensar melhor antes de assinar." Eliana olha furiosa para Augusto e Bento fala: "Nós já pensamos em todas as alternativas, mano, mas essa é a única solução." José Inocêncio fala: "Por mais que eu não queira fazer isso, eu não tenho alternativa, a menos que você saiba de alguma coisa." Augusto fica calado e torce para Buba se apressar. José Inocêncio pega a caneta e se prepara para assinar. Enquanto isso, Buba vai até Teca, encontra a mocinha já acordada e fala: "Teca, mais do que nunca, você precisa descobrir onde foi que o Venâncio escondeu o diário que você viu no sonho. Mas se não der, se você se sentir mal, pode descansar e esquecer tudo. A Eliana vai ficar com as terras." Teca começa a forçar a cabeça para lembrar, até que fala: "Ele escondeu atrás do armário da santa." Enquanto isso, José Inocêncio começa a assinar os papéis, e quando faltava só uma folha para assinar, Buba aparece com Teca, segurando o diário de Venâncio, e grita: "Esperem!" Eliana grita mais alto ainda: "Mas o que significa isso? Termina de assinar isso logo, José Inocêncio, ou você não tem palavra?" Teca mostra o diário e diz: "Isso daqui
era de Venâncio. Aqui estão as vontades dele. E também um segredo sobre essa cobra. Ela enganou a todos esse tempo todo. José Inocêncio pega o documento das mãos de Eliana e amassa. A vilã fica incrédula e Teca começa a ler o que Venâncio escreveu. Se uma hora algo acontecer comigo e eu não puder expressar minha vontade, quero que por meio dessas notas fique claro que, como meu último desejo, eu quero que o meu filho, com a Teca, possa brincar nas minhas terras, crescer e futuramente morar, como eu nunca tive a oportunidade de fazer. Por isso, essas terras devem ficar com o bebê que a Teca está esperando. Enquanto todos os meus outros bens devem ficar com a Buba. E a Eliana não tem direito a nada. Isso porque eu casei com um contrato de separação totais de bens. Furiosa, Eliana grita: eu não posso acreditar, aquele infeliz fez isso comigo. Mas vocês não têm como provar nada disso. Buba comemora e mostra para Bento o documento de casamento de Venâncio e Eliana, que estavam no meio do diário. Bento, ao ver, olha para o pai e diz: mas então, pai, a Eliana não tem direito a nada? Ela mentiu esse tempo todo, dizendo que tinha direito. Buba, feliz, fala: a justiça foi feita. José Inocêncio se revolta com Eliana e é expulsa de sua fazenda. Eliana sai andando, encontra Egídio do lado de fora e grita: deu tudo errado, eu vou acabar com o Venâncio. José Inocêncio vê tudo e incrédulo diz: ela ia vender tudo pro Egídio? Meu Deus, Teca e Buba, vocês salvaram essas terras. Salvaram a minha vida. Mas Teca, olhando para José Inocêncio, fala: mas voinho, o Venâncio também escreveu algo para o senhor. José Inocêncio pede: pois me diga. Teca fala que Venâncio foi dessa, triste com o pai, porque sabia que nunca seria aceito por ele. Ao escutar aquilo, José Inocêncio chora amargamente. Enquanto isso, sem ter mais nenhum tostão, Eliana reabre a casa de Jacutinga. Agora, me contem aqui, qual seria o melhor final para Eliana e Egídio? E contem nos comentários de qual cidade vocês estão nos assistindo. E não se esqueça de deixar o teu like e se inscrever no canal para receber sempre os novos vídeos.